Vamos abrir as nossas Bíblias. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos continuar nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 2, dos versos 17 ao 30. Filipenses 2, 17 a 30. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia também, irmão. Irmãos, nós estamos com esse propósito de aprender sobre Filipenses, né? A denominada Carta da Alegria. Mesmo Paulo estando preso, né, ele demonstra muita alegria, satisfação e contentamento com Cristo em sua vida e com a obra de Deus. É um exemplo para nós, igreja contemporânea, que temos também as nossas adversidades, as nossas dificuldades, ter alegria e contentamento em meio a tantas coisas que nós sofremos, passamos, estamos passando e iremos passar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos ler. Carta de Filipenses, capítulo 2, versos 17 a 30. Assim está escrito: Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós, e me congratulo, assim vós também, pela mesma razão. Alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu, mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Oremos, irmãos. Pai, obrigado pela tua palavra. Fale aos nossos corações, ministra através desse estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Irmãos, no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, nós estudamos sobre a supremacia de Cristo. O quanto Jesus, ele tem que ter essa supremacia em nossas vidas. O quanto nós damos prioridade ao reino de Cristo em nossos corações. Então, agora o capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, Paulo agora convoca a olharmos para o outro. Se você observar bem, abra sua Bíblia em
Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21 está assim. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo fala, volte os seus olhos para Cristo. Olhe para Cristo. Vive Cristo, assim como eu. Porque para mim o morrer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, Paulo volta ao foco da igreja de Filipenses para a supremacia de Cristo. Olha agora, se o capítulo 1 fala da supremacia de Cristo, fala para a gente viver Cristo, dá prioridade a Cristo, olha o foco do capítulo 2. Olha que interessante. Capítulo 2, verso 21. 1, 21 que nós lemos, 2, 21. 2, 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Agora no capítulo 2 ele vai combater o quê? O egoísmo. E de que forma Paulo combate o egoísmo? Ele combate o egoísmo mostrando na pessoa de Cristo, mostrando na pessoa de si próprio, mostrando na pessoa de Timóteo, mostrando na pessoa de Epafrodito o verdadeiro sentido da vida, além de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a nós mesmos. E nós passamos pelo capítulo 2 e aprendemos, através da pessoa de Cristo, essa abnegação de nós mesmos. Olhamos para Cristo Jesus. Depois nós falamos da pessoa de Paulo, Paulo como prisioneiro de Cristo. Aquele que se entregou a Cristo totalmente, sem medo, sem reservas. E aí a gente falou que Paulo, ele era um homem pronto a morrer pela causa do Evangelho. Era um homem que nada prendia o seu coração, era um homem que nada lhe prendia. Mas ele era prisioneiro de Cristo. Falamos, na semana passada, Paulo, um homem a dar a sua própria vida. Nós falamos do que é libação. A irmã Feidman levantou a dúvida, pastor, o que é libação? E a gente trabalhou a palavra libação, que é o sacrifício de si próprio, que é oferecer a si próprio amor a Cristo, amor a Deus. E Paulo foi esse homem que amou tanto a Cristo, que amou tanto a Deus, que se entregou a si próprio ao serviço a outro. Ao serviço a outro. Irmãos, a vida só faz sentido. A vida só vai ter sentido para nós se entendermos que nós devemos viver uma vida, assim como o pastor reverendo Davi Charles fala, uma vida outrocêntrica. Então, no primeiro capítulo tratamos a cristocentria, e no capítulo 2 Paulo trata a outrocentria. E agora nós vamos entender o segundo exemplo que Paulo fala e que Paulo traz, que é o exemplo de Timóteo. Quem era Timóteo? A Bíblia fala que nos dá 6 verdades preciosas nesse texto para considerar a pessoa de Timóteo. Em primeiro lugar, Timóteo era um enviado de Paulo. Olha lá no verso 19 e o verso 23. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha que interessante, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é o seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como um filho ao Pai. Este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Então, primeira coisa, Timóteo era esse enviado de Paulo. Timóteo era esse servo que foi escolhido para Paulo para ser enviado por ele, para que a sua pessoa fosse representada em Timóteo. A segunda questão que percebemos,
Quem era esse Timóteo? A Bíblia nos apresenta que ele era filho de quem? Quem eram os avós de Paulo? Quem era ele? Quem era a mãe de Paulo? Abra sua Bíblia em de Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 5, 1, 5. 2 Timóteo 1, 5. Nós estamos numa sala de escola bíblica dominical. A partir de fevereiro, a sala dos homens vai voltar, tá bom, irmãos? Fevereiro, a sala dos homens volta, se Deus quiser e se permitir. 1, 5, vamos lá, vamos ler vocês. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, Paulo conhecia tanto a avó de Timóteo, quanto também a sua mãe, e o que chamava a atenção de Paulo era a sua fé. Era a fé que a avó dele, Lóide, tinha, a fé que Eunice tinha, e também era comprovado na vida de Timóteo. Irmãos, que interessante isso, que aplicação boa nós temos agora para amanhã. Sermos conhecidos pela fé que nós temos. Eu sempre falo, quando tenho oportunidade em velório, muitas vezes as pessoas elas se preocupam com herança. Muitas vezes as pessoas, famílias brigam por causa de herança, por bens deixados, né? E quantos homens não deixaram herança, ou talvez deixaram herança, mas também deixaram um legado de fé, um legado de fé em Deus, de fé em Jesus Cristo. Um legado que os seus descendentes vão olhar para trás e falar: oh, a minha mãe foi uma mulher de fé, o meu pai foi um homem de fé, o meu avô, a minha avó foi uma mulher de fé. E o seu legado de fé servir de exemplo para gerações e mais gerações futuras. Como foi o legado de Lóide para sua filha Eunice, como foi o legado de Eunice para com seu filho Timóteo, que agora estava servindo a Paulo. Que interessante, irmãos. Quando nós vivemos a fé, quando nós preocupamos a deixar um legado de fé e não apenas uma herança para os nossos filhos. Porque a nossa preocupação como pai é plausível, eu sei. A gente quer deixar alguma coisa para os nossos filhos. A gente quer deixar um futuro, construir um futuro para os nossos filhos. A preocupação de muitos pais são essa: eu tenho que preparar o futuro dos meus filhos. Eu tenho que deixar alguma coisa para eles. Mas eu sei que, juntamente com essa preocupação, existe uma preocupação maior que nós devemos deixar para os nossos filhos, que é um legado de fé, que é um legado de amor, de esperança. É um legado que você vai mostrar para o seu filho, para a sua filha, para os seus netos, que a maior riqueza não está naquilo que as suas mãos podem conquistar, mas que a maior riqueza é aquilo que é imperecível, que a traça e nem a ferrugem corrói. É aquilo que nós podemos acumular pela eternidade afora. E mostrar que o nosso coração não precisa ficar preso nessas coisas. E que podemos ser libertos dessas coisas. Para viver uma vida totalmente para Cristo. Sabendo que as provisões de Deus é fruto da graça de Deus. Para que a gente venha viver e compartilhá-la nessa vida. Que maravilha, irmãos. Que coisa abençoada a gente vê na igreja valores de fé sendo passado para gerações futuras. Valores de fé sendo passada para gerações futuras. A gente vê irmãos que dedicam ao louvor, que os seus valores de fé foram passados para os seus filhos, que viraram louvoristas na igreja. Irmãos que dedicaram na igreja uma vida, os seus filhos continuem também no mesmo legado de fé, os seus netos. Que maravilha isso, irmãos. Vemos isso através da vida de Lóide, através da vida de Eunice, no seu filho Timóteo, que servia a Paulo.
E a gente sabe, irmãos, que servir a Deus é um desafio. Servir a Deus é de fato uma abnegação. Porque não é fácil, irmãos, porque quando a gente se entrega no serviço a Deus, o inferno se levanta. Você vai enfrentar o inferno, porque ele não quer que você sirva a Deus. O diabo não quer que você sirva a Deus, ele não quer que você seja um louvorista, que você ajude no departamento infantil, que você se doe na igreja. Porque quanto mais você servir na igreja, mais o reino de Deus vai progredir. E o diabo quer que o reino de Deus progrida? Não, ele quer parar a progressão do reino de Deus. Ele quer parar que a igreja pare de caminhar. E para isso ele vai se levantar, vai usar a sua própria carne, vai usar pessoas, vai usar o sistema. Ele vai usar de todas as armas possíveis para fazer você desistir, para fazer você desanimar. Vai usar de todas as armas possíveis. Mas você tem que, de fato, olhar para Cristo. E nesta construção de um legado, você fala, eu não posso desistir. Estava conversando com um missionário, até fiz uma live com ele na sexta-feira, o Mateus, o Tim, e ele tem passado por muita dificuldade. Ele teve no coração um desejo de abrir uma casa de apoio a missionários em Criciúma. E foi com a cara e com a coragem, através de uma parcerias aqui, outra ali. E ele sempre escuta da sua esposa, ele escuta, não, desiste disso. E ele sempre fala, a minha opção não é desistir, eu não tenho opção. Eu tenho que continuar, apesar das dificuldades, eu tenho que continuar. Irmãos, é muito difícil você continuar mesmo sendo perseguido. Você continuar mesmo ouvindo coisas que você não queria ouvir. Você continuar mesmo que o seu corpo pede para você parar. Você continuar mesmo que você esteja super atarefado. Eu lembro um professor meu do mestrado, eu já falei isso aqui, eu esqueci o nome dele, e ele disse que a época da vida dele que foi mais produtiva, a época que a vida dele foi mais produtiva foi a época que ele mais estava ocupado. E a época que a vida dele foi menos produtiva foi a época que a vida dele esteve menos desocupada. Esses são os mistérios da palavra de Deus. Esses são os mistérios de Deus para nós. Porque muitas vezes nós temos uma coisa no coração, muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou fazer isso quando eu parar de ter mais tempo, quando eu estiver mais desocupado. E quando esse professor falou isso, que na época que a vida dele estava mais ocupada, menos tempo, foi a época que ele mais produziu para Deus, isso nos mostra um milagre de Deus acontecendo, irmãos. Isso mostra um grande milagre de Deus. Eu não sei da experiência de cada um, da vivência de cada um, mas isso nos revela aqui a vida de Lloyd, a vida de Eunice e a vida de Timóteo. Era um jovem que se entregou ao trabalho a Deus, assim como a sua avó, assim como a sua mãe. Às vezes a gente acha que pode ensinar os nossos filhos apenas por falar. Não, eu estou ensinando, eu estou falando, eu estou pregando, eu estou ensinando. Mas o que Paulo está dizendo aqui para nós, que nós precisamos ensinar os nossos filhos através daquilo que eles veem em nós. O que os seus filhos têm visto em você? Eu lembro quando a Carolina era pequenininha, e eu acordava cedo, e a primeira coisa que eu fazia era ajoelhar do lado da cama para orar. E um dia, não sei porquê, a Carolina viu ajoelhado, orando do lado da cama, e ela foi, desceu da cama e ajoelhou do meu lado, no jeitinho que eu estava. Isso mostra claramente que os nossos filhos precisam, de fato, aprender a amar a Deus através do nosso amor, daquilo que nós fazemos a Deus, através das nossas atitudes. Porque eles vão copiar as suas atitudes. Desde pequenos, nossos filhos copiam a nossa atitude.
Os nossos filhos refletem lá fora aquilo que eles vivem dentro de casa. A Cássia me compartilhou uma situação há um mês atrás e pediu para a gente estar orando por uma criança que, de uma hora para outra, na sala de aula, ficou muito agressiva e desinteressada. A criança se transformou. E aí a gente começou a orar por essa criança. A Cássia chamou como psicopedagoga, ela chamou essa criança, conversou, e essa criança compartilhou agressões que a mãe sofria por parte do pai em casa. Ela via constantemente o pai bater na mãe. E a Cássia, o que eu faço? O que eu vou fazer numa situação dessa? Aí a mãe veio um dia toda machucada, e a Cássia abraçou essa mulher e começou a orar por ela, ela começou a chorar. A Cássia simplesmente abraçou e orou, e disse para ela, olha, Deus tem visto a sua dor. Deus tem visto o seu sofrimento. E na semana passada a Cássia disse que aquela mulher chegou nela e falou, olha, aquela oração e aquele abraço foi tudo o que eu precisava naquele dia. Porque naquele dia foi o dia que eu sentei com o meu esposo. E não só o seu aluno aqui, o nome dele, mas também os outros dois estavam se transformando. E eu falei para ele, olha, se você continuar assim, nós vamos perder a nossa casa e a nossa família. Você precisa mudar. E diz que daquele homem, naquele momento, ele se arrependeu do que ele fazia e pediu perdão para ela. E já tem 2 semanas que a família vive bem e que ele não agride aquela mulher. A criança mudou na sala de aula, desse dia para cá. Isso mostra claramente, irmãos, que os nossos filhos, eles refletem lá fora muito daquilo que eles vivem ou veem em nós. Vivem ou veem em nós. E assim como o legado de Lloyd, assim como o legado de Eunice ficou para Timóteo, assim também ficou para nós hoje, as gerações futuras, que olhamos para esse texto bíblico e vemos Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, falar de um jovem que resplandece por meio de uma fé que lhe foi dada por Deus, mas que também foi por meio de um legado. Olha a nossa responsabilidade, irmãos. Olha a nossa responsabilidade de nos tornar perseverantes na causa de Cristo. Para que os nossos filhos falem, olha, a minha mãe sofreu, o meu pai sofreu, mas eles morreram sem negar a Cristo, sem desistir. O meu pai e a minha mãe são pessoas que serviram a Deus na igreja. Eu vou servir a Deus também. Os meus filhos vão servir a Deus na igreja. E é um desafio para todo cristão, irmãos, ser um agente ativo na obra e na causa de Cristo. Seja na sua casa, na sua vizinhança, seja no amor conjugal, onde o marido serve a esposa e a esposa serve o marido, onde os pais sirvam os filhos e onde os filhos sirvam os pais. É isso que Paulo está mostrando aqui para nós, irmãos. Numa contemporaneidade, numa geração onde todos querem ser servidos e servido com rapidez, não é assim? Todos querem mandar, todos querem ser servidos e servido com rapidez. Agora a Bíblia fala, não, você vai servir com gratidão, você vai servir o outro, e isso é o significado de um casamento, de um relacionamento, onde um serve o outro. E se seu filho vê você servindo o seu marido, vê você, marido, servindo a sua esposa, ele vai querer te servir também. O que o seu filho não pode ver em casa é um querer mandar no outro. Isso eu já falei uma vez, eu lembro aqui.
Fui fazer um casamento lá na igreja presbiteriana de Anápolis, na igreja central. E geralmente, quando os noivos falam que quer ler o seu compromisso, aí eu falo para eles assim, não, então vamos ver o que você vai falar lá na frente, né? E esse casal, por ser muito de confiança, eu falei, não, deixa eles fazer os votos escritos e ler lá na frente, vai ser de boa, né? E tá bom, na hora da cerimônia, aí ele vai ler o voto. Ele vai ler o voto dele. Aí ele fala, aí ele já começa assim, e depois de um certo tempo ele fala assim, e eu não estou casando para ser feliz. Aí o que esse homem vai falar? Eu não estou casando para ser feliz. Aí ele parou um pouquinho, todo mundo ficou assim esperando o que ele ia falar, mas estou casando para fazer você feliz. E falou o nome dela, né? Porque se eu fazer você feliz, com certeza serei feliz. Esse é o princípio que Paulo nos traz aqui através do legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Quando ele está trabalhando contra o egoísmo. Porque o egoísmo é isso, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz, estou casando para ser feliz. E se o casamento não está bem, não me deixa feliz, eu vou procurar outro casamento. Se meu trabalho não me está fazendo feliz, eu vou procurar outro trabalho. E nós vivemos uma geração da fuga, onde as pessoas fogem sem enfrentar. Pessoas que vivem a vida toda achando que tem que ser feliz no casamento e que o outro tem que fazer ela feliz. E vivem uma vida frustrada, até mesmo dentro da igreja. Pessoas que estão infelizes na igreja porque acham que a igreja não está mais satisfazendo a ela. A igreja não está mais trazendo felicidade para ela. Os irmãos não estão mais conseguindo trazer satisfação e felicidade para ele. E o que Paulo está falando aqui através de Lloyd, de Eunice e de Timóteo, é que nós somos felizes quando nós servimos ao outro, quando queremos fazer o outro feliz. Quando o ministério de louvor vê que, além de louvar a Deus, está prestando um serviço também para a comunidade, para que o outro também louve a Deus com alegria no coração, e assim nós somos um corpo vivo, irmãos. Abri um pequeno parênteses, virou um parentão, né? Mas eu não poderia deixar de dizer sobre isso, irmãos. Porque a gente vê muita gente frustrada no casamento, no trabalho, vê muita gente frustrada dentro da igreja, porque está buscando a felicidade, com egoísmo. Eu preciso ser feliz no casamento, eu preciso ser feliz no trabalho, eu preciso ser feliz na igreja. Sendo que a palavra deveria ser, eu preciso fazer pessoas felizes no meu trabalho, eu preciso servir, eu preciso fazer pessoas felizes na igreja, eu preciso fazer o meu cônjuge ser uma pessoa feliz, eu preciso fazer meu cônjuge ser feliz no casamento. Aí as coisas mudam, irmãos, as coisas vão mudar completamente. Porque aí o eu para de ter primazia, né? O que eu quero, o que eu gosto, para que ser o que ele gosta, o que ele quer. E assim, irmãos, é aquela pequena frase que a gente vê em certos carros que eu tenho vontade de botar no meu carro, atrás um adesivinho, né? Gentileza gera gentileza. O que a gente mais vê no trânsito hoje é gente que não é gentil, né? Você está saindo do estacionamento, o cara podia parar para você sair de boa, o cara vê que você está saindo, já entra na frente. A gente não vê gentileza nenhuma no trânsito mais. Mas o que eu quero dizer com essa ilustração, irmãos, que amor gera amor. Serviço gera serviço. E alegria, felicidade gera alegria e felicidade. É isso que Paulo está falando através do legado de Lloyd e Eunice para o seu neto e filho Timóteo. E é isso que Paulo está falando para mim e para você.
Mas Paulo também vê em Timóteo o seu filho na fé. Vamos abrir para a gente terminar. 1 Timóteo 1, 2. 1 Timóteo, capítulo 1. Eu gosto de trabalhar devagarzinho, irmãos, e abrindo esses parênteses, porque tem tanta riqueza, certas coisas na Bíblia, tem tanta riqueza para a gente, que a gente, ao invés de ficar passando rápido, a gente pode ir devagarzinho, se olhando para a Bíblia e falando, nossa, que maravilha isso aqui. A gente desfrutar, deleitar como favo de mel as coisas que a Bíblia vai nos dando, a palavra de Deus. Então vamos lá, 1 Timóteo 1, 2. Então vamos lá, o que Paulo fala? Olha aí. Vou ler o 1 e o 2 do 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador e de Cristo Jesus, nossa herança a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que ele fala, verdadeiro filho na fé. Sabe qual que é a verdade que Paulo traz para nós aqui, irmãos, essa manhã? Que nós precisamos ter filhos na fé, que nós precisamos gerar filhos. Você já parou para pensar quantos filhos na fé você já gerou? Eu sei que a irmã Uda está aqui, eu sei da história dela, eu sei que ela tem. Se pai Abraão tem muitos filhos, a mãe Uda, né, fora o Marcelo, os filhos genéticos, a mãe Uda tem muitos filhos também, né? A gente canta, pai Abraão tem muitos filhos, né? A mãe Uda também tem, né? Então, assim, e nós? Quantos filhos na fé você gerou? Nessa live que eu fiz sexta-feira com esse missionário, ele me fez uma pergunta quando estava terminando a live, e ele falou assim, pastor Camilo, qual é a estratégia do Senhor e da liderança da quarta igreja? Qual que é a estratégia para alcançar mais gente? Qual que é a estratégia? Eu virei para ele, sabe, Sérgio, a gente que é desse mundo, já foi desse mundo corporativo, assim como você é. Eu falei, olha, Mateus, o que eu mais fiz na vida, lá fora, foi lidar e fazer estratégias. Quando eu fui supervisor de vendas da Coca-Cola, a gente trabalhou muito essas questões. Quando trabalhei na Brasil Telecom, quando eu fiz cursos e mais cursos de vendas, até mesmo sobre marketing de estratégia de venda, fechamento de venda, o que eu mais encharquei a minha vida até hoje foi com estratégias. Mas quando a gente lida com a igreja, eu creio que a melhor estratégia é aquela que o próprio Deus deu para nós. Lá em Mateus 28, nos últimos versículos, que Jesus olha para os seus discípulos e fala o quê? Ide por todo mundo e fazei discípulos. O que Jesus estava falando? Ide e fazei filhos. Porque discípulo, ela tem uma variante na palavra grega que arremete à palavra hebraica ruperetes. Aquele que tem na canela o pó das sandálias de seu mestre. Ou aquele filho que vai fazer uma viagem com o pai e ele fica seguindo as pegadas do pai. Aonde depois que ele chega na caminhada, a canelinha dele está toda suja de poeira. E aí a gente entende, né, a bacia de água para lavar os pés, para lavar a canela e os pés do viajante. E é exatamente isso que Jesus está falando. Olha, o que eu falo para vocês é ide pelo mundo e fazeis discípulos. É indo, irmãos. Aonde você estiver, você precisa estar gerando filhos. Não precisa de um método específico, né? A gente hoje tem tanta coisa aí, tem um método dos coreanos de fazer discípulo, não é? Tem o método Life in Life, tem tantos métodos do G12, mais manuais, mais livros, mais CDs. Você matricula naquele curso na internet, como fazer discípulo, você paga 3 parcelinhas de R$500, e no final do curso você pega um diploma e está capacitado a fazer discípulo. Não, irmãos.
Fazer discípulo, o que Jesus diz de fazer discípulo, é exatamente isso que Paulo fez com Timóteo, é exatamente isso que Lloyd fez com Eunice, é exatamente isso que Eunice fez com seu filho Timóteo. É caminhar, é tolerar, é amar, é servir. É de fato você poder dedicar parte da sua vida a alguém, em amor e em serviço, e gerar filho, que tem certeza que você vai ter muitos filhos, você vai ter netos na fé, e a família vai crescer. Esses dias eu vi eu não sei quem falou, se foi no culto de ação de graças, de uma família que tem filhos, mas tem um filho que adequou a família como se fosse filho genético. Foi um filho do coração, um filho na fé. E a história é muito linda, irmãos. A história é muito linda. E fazer isso, irmãos, é viver na contramão do que esse mundo quer que nós vivemos. Nós precisamos amar pessoas. Às vezes você fala, não, então eu vou gerar filhos. Talvez você pense em só pessoas novas, adolescentes, crianças, pré-adolescentes. Tudo bem, você pode gerar filhos dessa idade, mas você pode gerar filhos na fé, trabalhando com idosos. Você pode gerar filho na fé, trabalhando com homens na UPH, com a SAF. E a gente sai dessa neura onde a quantidade é que vai ser de fato o resultado, apenas o número, mas a qualidade da comunhão, da vivência que eu tenho. E é um desafio para todos nós, irmãos. É um desafio para mim como pastor, é um desafio para cada presbítero, para cada diácono, assim como foi um desafio para Lloyd, para Eunice, para Timóteo e para Paulo. Gerar filhos na fé. Então, que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que gere muitos filhos, que dê muitos frutos. Nunca é tarde para gerar frutos. Nunca é tarde. A gente olha para a vida do Russell Shedd, que morreu aos 87 anos. O quanto aquele homem não deu fruto até adoecer, né? Aos 87 anos. Dentro da capacidade que nós temos, dentro das dificuldades que nós temos, Deus vai nos dar, a cada um de nós, oportunidade de gerar filhos. Se o seu Walter me permitir, eu conversei com o seu Walter aqui antes do culto começar, e ele me contou que quando ele chefiava o tiro de guerra aqui no Jundiaí, o pastor aqui fez um culto para os soldados, um dia do soldado, e o seu Walter trouxe aqui 100 soldados do tiro de guerra. A senhora lembra, irmã Uda? A irmã Uda já fez assim, irmão Walter. Quem que era o pastor na época? Judásio trouxe 100 soldados aqui. Desses 100 soldados que participou desse culto, em homenagem ao dia do soldado, quanto isso não gerou fruto? E quantos filhos na fé o Senhor não teve e tem? Que maravilha, irmãos. Olha que interessante. Eu até vou fazer um culto no dia do soldado, vamos ver se a gente traz os soldados para cá. Né? Foi algo de Deus, tá bom, irmãos? Eu teria aqui muitas histórias para contar, mas fique apenas com essas duas lições de hoje. Pense no legado que você vai deixar para as suas gerações, para os seus filhos genéticos, sanguíneos, e pense também na geração de filhos espirituais, o legado de fé. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, por esse estudo bíblico hoje de manhã,
que estamos vendo através da vida de Timóteo, lições preciosas para a nossa vida. Sabemos, ó Deus, que nessa vida temos vários afazeres, e várias coisas concorrem para a gente desanimar. Os nossos afazeres diários, os nossos compromissos. Muitas vezes, ó Deus, a palavra maldita de um irmão, o prejuízo, o preconceito, os valores antecipados de pessoas tentam nos desmotivar, mas que possamos olhar somente para o Senhor, Pai. Olhar somente para Cristo Jesus e prosseguir trabalhando e amando o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e amar o próximo como a nós mesmos. Apesar de quem for, apesar das dificuldades de relacionamento, queremos te servir com alegria para fazer o outro feliz e assim construir um legado para os nossos filhos, para a nossa geração e gerar filhos na fé. Ó Senhor Deus, nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém.